que são postas numa espécie de mercado simbólico à disposição da humanidade, digamos assim, não nos basta dizer só isso. É fundamental avançar e tentar entender o seguinte: se isso é verdade ou se isso é plausível, né, há que se acrescentar essa questão a seguinte pergunta: por meio de que tipo de operador prático, historicamente configurado, né, essas imagens de mundo acabam configurando de maneira concreta, tangível, né, experimentos coletivos. Né? E a partir desse tipo de questão, o tema da Constituição, do meu ponto de vista, aparece também como incontornável. Né? Se a Constituição é vazada no idioma do direito constitucional, né, se a prosódia da Constituição tem a ver com o direito constitucional, a semântica da Constituição tem a ver com a filosofia política. Né? E, nesse sentido, o direito constitucional pode ser pensado como operador fundamental de decantação de questões que não são autóctones ao direito constitucional, né, e que isso talvez não seja palatável aos ouvidos, eu admito, certo? Vem da vida, vem da religião, vem da experiência, vem de uma série de lugares, da filosofia política com muita frequência, e que vai encontrar em formas técnicas, digamos assim, em soluções de natureza pragmática dispostas na tradição do direito constitucional, uma maneira de configurar normas, ordenamentos sociais, ordenamentos coletivos dessa natureza. Então, minha aproximação ela tem mais a ver com esse tipo de ângulo, né? E a partir daí que eu queria apresentar para vocês algumas ideias, e muitas delas estão nesse capítulo do livro que eu e o Werneck acabamos por frequentar. Né? Então, um pouco fragmentariamente, né? Em algum momento eu vou recorrer aqui a algumas passagens do livro, eu vou ler rapidinho, porque a ideia não é enlouquecer ninguém, enfim, é só tentar passar 4 ou 5 coisas que eu acho que vale a pena que nós associamos a essa discussão. Então, a filosofia política em geral, ela exige ficções a respeito da natureza humana. Tá? É possível imaginar também que ficções a respeito do que são as sociedades exijam também reflexões a respeito do que são as sociedades, no seu sentido mais coletivo, exijam também ficções semelhantes à ideia de condição humana. Se o desenho, por exemplo, de natureza humana, de condição humana, apresentado por Aristóteles, foi fundamental, por exemplo, para configurar uma certa concepção de sociedade, eu tenho para mim que certas concepções sobre a experiência nacional, de natureza também ficcional e originária, são fundamentais também para prefigurar o que essas experiências nacionais ou coletivas podem ser. Então, se falamos em condição humana no plano da filosofia política, podemos falar em algo, por exemplo, ligado à identidade nacional, quando pensamos em experiências coletivas ou nacionais. Eu não gosto muito da expressão, provisoriamente eu estou nomeando como condição brasileira originária, né? Se pensamos na experiência brasileira. O que é essa condição brasileira originária? É uma ficção originária, né? Não é para ser encontrada nos fatos. Né? Com relação a essas ficções, aplica-se a máxima do Rousseau, do discurso sobre a desigualdade. Comecemos por nos afastar de todos os fatos. Essa ficção originária não existe, mas é o ponto de partida para que narrativas sobre a experiência nacional sejam produzidas, a organização política e institucional daí possam decorrer. Uma das ficções originárias mais bem-sucedidas a respeito da experiência brasileira, Werneck tocou nessa ficção, quando ele proferiu a seguinte frase inspirada, eu traduzi dessa maneira, pelo menos, se estiver errado, tem que estar errado, claro, mas não sei se seja caridoso, né? Nosso mito de origem é a luta contra a barbárie. Tá? Algum momento assim. Tá? Essa definição do mito de origem, ela carrega consigo, né, uma concepção da condição originária brasileira, que vocês podem encontrar com imensa facilidade. Eu já disse até agora, o endereço originário disso já aparece para todo mundo, em autores tais como Oliveira Viana. A ideia de uma invertebração social originária, né, a ideia do insolidarismo natural como uma condição inicial de implantação do experimento, digamos, humano, estas plagas, povo de dendrófilos, essa talvez seja a imagem mais interessante, porque é uma imagem fortemente telúrica, né? Um povo de pessoas que amam as árvores, né? E que odeiam a interação, frequentam um pouco a linguagem e, evidentemente, não podem ter desenvolvido nenhum tipo de tradição cívica e frequentam mal o debate público, não gostam de política, não têm vocabulário público para exprimir questões que afetam o fígado.
Né? Então, essa maldição de Oliveira Viana é uma das maldições mais bem assentadas, ela está fortemente fixada no imaginário pessimista brasileiro. Não procurem aqui a cultura associativa europeia, não procurem aqui a política partidária, na qual existiria uma espécie de simetria entre a organização dos partidos e uma configuração espontânea de interesses sociais dotados já de uma certa capacitação cívica para aparecerem como mais do que demandas particularistas, demandas já pré-politivas, pré-políticas, que encontrariam sua cadáver, portanto, o mundo da institucionalidade democrática liberal. Não procurem fundamento sociológico da natureza do tecido social brasileiro. Aqui é o predomínio da natureza. Tá? O predomínio da natureza, como todos nós sabemos, tem como projeção institucional e no plano da cultura política o predomínio dos clãs. Essa é a nossa consciência possível. Tá? Essa é a nossa universalização possível. A organização clânica, tá? Como uma alternativa mais racional, mais, digamos assim, mais organizada, tá? Da espontaneidade originária da dissipação, do assolidarismo, da fragmentação. Enfim, todos nós vemos isso. As imagens do Oliveira Viana são muito claras, são até excessivamente claras, para usar um conceito da ciência política, são compelling, né? Compelling, né? Acabam passando por realidade. Lembra as coisas do Martins Estrada na Argentina, lembra as coisas de Oliveira Martins em Portugal. Né? São textos pessimistas sobre onde é que vai dar isso? Isso vai dar na ideia de que o país tem que ser inventado. Se o país não se põe de pé, o país tem que ser inventado, o país tem que ser criado. Oliveira Viana tem uma posição muito difícil a esse respeito, porque ao mesmo tempo em que ele faz um diagnóstico da sociabilidade brasileira que interdita qualquer crença de que essa sociabilidade naturalmente vai gerar uma forma política, por outro lado, ele não é um construtivista, digamos assim, construtivista. Ele acha que a criação institucional deve ser pautada por uma percepção correta do que a realidade social impõe e determina. É uma posição muito complicada. Né? Porque ao mesmo tempo eu tenho que estar atento ao realismo, um certo realismo constitucional e institucional, mas por outro lado eu não posso ser excessivamente realista, eu não posso me furtar de atos de demiurgia, porque se eu fizer, a natureza toma conta. As árvores começam a crescer, as florestas tomam conta da vida civilizada e não tem mundo de Estado, não tem experiência nacional. Bom, o que decorre daí é sabido. Há uma narrativa altamente negativa a respeito disso. Tá? O país se reinventa a partir de 30. Tá? E é essa demiurgia que o faz, que torna possível a reinvenção do país, e ela se traduz na precedência do direito público e do direito constitucional. Tá? E as marcações desse trajeto estão postas, muitos de nós estudamos isso, muita gente estudou, com frequência numa chave muito negativa. Com frequência são apresentadas como a contrapartida necessária para esse déficit de solidarismo e de sociabilidade. Portanto, haveria uma espécie de correspondência, de simetria. Quer dizer, se eu parto dessa condição brasileira originária pessimista, eu sou obrigado a aceitar que atos de demiurgia institucional são necessários. Tá? E esses atos sempre vão se inscrever numa chave liberticida. Tá? Qualquer, por exemplo, perspectiva voltada à ideia de democratização. Tá? Institucional ou mesmo fundamental. Hoje que essa ideologia é autoritária, por definição. Eu queria chamar a atenção aqui, talvez por uma visão, não digo alternativa, mas uma apreciação distinta dessa demiurgia que se impôs a partir dessa definição sobre a nossa origem. Né? Somos uma sociedade invertebrada na origem, essa sociedade só se põe de pé se ela foi inventada. Né?